Olá, minha gente de Evoluidamente, Camila Ragazzini com a segunda parte sobre missão e propósito. Toda vez que o meu pai me perguntava que faculdade eu iria fazer, eu sempre respondia: psicologia, pai. Não sei ao certo o momento exato da decisão sobre essa formação. Eu só sei que, como o convento já não era mais uma opção, a psicologia era a única e possível substituição. Eu escutava do meu pai que psicologia não me traria dinheiro, que muitos psicólogos morriam de fome, assim como os professores. Mal sabia ele que eu me tornaria professora e de psicologia. Num rompante entre pai que quer ver sua filha bem profissionalmente e filha que quer fazer psicologia, passei no vestibular de Ciências da Computação, a faculdade que meu pai pagaria e que naquele momento da minha vida, com um salário menor que o mínimo, era a única forma de no futuro eu fazer a minha tão sonhada e amada psicologia. Minha ideia era me formar em ciências da computação para depois conseguir pagar o curso dos meus sonhos. Triste engano. Iniciei a faculdade de ciências da computação e junto dela uma tristeza, uma angústia, uma falta de energia e irritação diárias, porque desde o meu primeiro dia de aula eu tive certeza que ali não era o meu lugar, que não suportaria 5 anos da minha vida vendo cálculos cabeludos e pessoas quase carecas de tanto pensar. Mas como era a faculdade que meu pai queria que eu fizesse e que pagava, eu tinha que suportar. Naquele momento, o meu valor de contribuição ao próximo estava totalmente sendo desrespeitado. Você se lembra o que são valores e como eles são formados? Valor é aquilo que é importante para a gente, o que valorizamos na vida, e eles se formam através de experiências e condicionamentos durante toda a nossa vida. Aquilo que nossos pais, professores, responsáveis, adultos referenciais puniam física e verbalmente ou recompensavam através de coisas, aplausos e por reforço positivo, criaram os nossos valores. Olha como é poderoso isso. Os adultos puniam e reforçavam os nossos comportamentos com base nos comportamentos e valores deles mesmos, e nós perpetuaremos o ciclo de punição e reforço e também contribuiremos para a formação dos valores de alguém com base nos nossos próprios valores. Atualmente, além da referência dos nossos pais, professores e líderes, não podemos deixar de fora o peso dos programas de televisão, videogames, redes sociais e afins, que também tem grande parcela na construção dos valores, principalmente das nossas crianças e adolescentes. Recebemos os estímulos do ambiente e traduzimos conforme nossas experiências internas. Há um mix entre experiências de pessoas importantes para nós com as nossas próprias codificações das experiências que vivemos. Não dá para falarmos de missão e propósito sem termos claro os nossos valores e a nossa história de vida. Você já fez essa descoberta? Um ser humano que exala ciências humanas pura pelo corpo inteiro não teria facilmente resultados satisfatórios em meio a tantas programações, hardware e software. Seria muito esforço, muita energia brigando contra a própria essência. Alunos extremamente introspectivos no seu próprio mundo, calculando a distância entre Marte e uma placa-mãe. Eu tinha apenas uma colega de sala de aula que falava o mesmo idioma que o meu. Estamos no lugar errado, Camila. Ela queria educação física e eu, a psicologia. Eu sempre fui uma admiradora do conhecimento. Amava e amo estudar horas e horas. Se eu pudesse, nada mais faria senão estudar. Porém, pegar um livro de programação era quase que uma tortura para mim. Eu adiava, enrolava, tinha dores no corpo inteiro, porque aqueles livros não falavam a minha língua. Dia feliz mesmo durante a semana eram os sábados e os feriados, porque domingo era a véspera do meu sofrimento diante de uma faculdade que me matava aos poucos, dia após dia. Da faculdade eu só gostava do salgado da cantina. Lembro que tive as piores crises de ansiedade e conheci o pânico e um psiquiatra naquela época. Não queria estar naquele lugar. Queria estar no meio de gente, falando sobre gente, entendendo o comportamento e mente.
No final do ano de 1998, depois de tanto fugir de uma conversa, procurei pelo meu pai e disse que não continuaria naquela faculdade e que havia passado no vestibular do curso que me escolheu em algum momento da minha vida. E lá fui eu, com a cara, coragem e sem dinheiro para o meu primeiro dia de aula de psicologia. Lembro-me como se fosse agora, que ao sentar numa das primeiras carteiras, eu ouvi uma professora falando sobre psicologia infantil, que era para mim como escutar uma doce canção de niná, deliciosa, calma e ao mesmo tempo estimulante, que eu não queria mais parar de ouvir. Até o trote que eu levei no final daquele dia foi delicioso. Eu cheguei em casa toda pintada e ansiosa para o dia seguinte. Ali era o meu lugar. Foi ali que a minha essência, que a minha excelência, que a minha alma, que a minha missão e o meu propósito se encontraram pela primeira vez. Querer vestir um manequim 36 em alguém que veste tamanho 44 é quase que uma missão impossível, minha gente. Você tem forçado vestir uma roupa num tamanho bem menor que o seu há muito tempo? Se a resposta for sim, sinto lhe informar, mas mesmo que você tente fazer uma super dieta, ainda precisará de muita energia e tempo forçando algo que não te pertence. Simbolicamente, é isso que fazemos quando fingimos não ouvir o nosso chamado. Passamos anos da nossa vida, às vezes a vida toda, vestindo algo que não nos serve. Pode até ser mais fácil deixar-se levar pela vida e pelas escolhas que outras pessoas, como pai e mãe, fazem por nós. E eles fazem escolhas acreditando verdadeiramente que estão fazendo bem, mas o preço é muito caro. Depois de vencermos a grande batalha e corrida entre trilhões de espermatozoides para fecundar o útero de nossa mãe, sozinhos, sem a ajuda de ninguém, mas ao contrário, tentando ser deixados para trás por espermatozoides que queriam passar à nossa frente, temos que fazer escolhas para vivermos a nossa própria vida, a nossa própria missão. Um dia, dando aula, ouvi uma aluna já de meia idade com suas 2 faculdades concluídas e que abriu mão da sua carreira para cuidar da família integralmente, dizendo: não ralei a minha vida inteira em vão. Não abri mão da minha carreira para que o meu filho hoje dissesse que não quer ser advogado e passar em concurso público, como é nossa família quase que inteira. Ele tem que ser funcionário público, só assim terá garantia na vida quando eu não existir mais. Ousei perguntar àquela aluna, mãe de 2 adolescentes homens: fulana, você já perguntou ao seu filho o que ele já é e o que quer fazer na sua carreira? Sim, respondeu ela. Ele ousou me dizer esses dias que quer ser piloto de avião. Onde já se viu? Essa frase é o máximo. Onde já se viu? Correr riscos, voar para todo canto, poder ficar desempregado nesse país e não me ver? De jeito nenhum, professora. Ele vai fazer direito, como é a tradição da nossa família e ponto. Que mais eu podia perguntar? Em pleno século da informação, ainda existem pessoas vivendo na escravidão. Aquela mulher culta, de uma habilidade incrível para os estudos, que nunca trabalhou na vida, não aprendeu a libertar o outro. Não sabe que um filho nasce programado para cumprir a sua própria missão. Que cresce, que faz escolhas, que voa assim, que pode casar e inclusive morar do outro lado do mundo. Que tristeza! Se aquele filho não tiver orientação e forças, perderá para a escolha daquela mãe. Vejam, sem perceber, aquela mulher com tamanho conhecimento de teoria não entendeu a prática da vida. Claro que nós, pais, podemos sim dar palpites, orientar os nossos filhos, inclusive este é um dos nossos deveres, mas a vida é do outro, de um ser independente de nós. De quem será a dor física e emocional por viver uma vida sem sentido? De quem serão as quase 10 horas de trabalho árduo dentro de um escritório de advocacia ou órgão público? E no momento do leito de morte, aquele filho vai olhar para trás e pode perceber que sobreviveu e não viveu intensamente o que pulsava em seu coração. É uma pena que ainda existam pessoas que não conheçam a força de um propósito, uma energia que Red Bull nenhum pode dar asas. Eu vou dizer agora qual é o seu propósito.
Talvez essa resposta seja a mais valiosa até agora. Anota aí, por favor. O seu propósito na vida é dar sentido à vida de alguém. É descobrir o que você tem de melhor que pode ser entregue ao outro. E isso, minha gente, só se colocando em movimento, se autoanalisando dia após dia. Eu não tenho direito nenhum de te dar respostas. Você tem respostas. Tendemos a assimilar missão e propósito com carreira, mas isso não é uma regra. De acordo com a logoterapia de Viktor Frankl, podemos descobrir o sentido da vida, a nossa missão e propósito de 3 diferentes formas. 1, através de um trabalho. 2, através de uma pessoa. E 3, pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento. Um especialista em informática pode dar a alguém o sentido que esse alguém precisa. Fazer um serviço social pode dar a alguém o sentido de vida. Você pode se casar com alguém que lhe entregue esse sentido ou no momento de uma perda insuportável descobrir que o sentido da vida está ali, naquela dor. Mas vamos com calma e aos poucos nessa descoberta, tá bom? Façamos o exercício do áudio de hoje. Primeiro, responda a seguinte pergunta: o que, nesse exato momento da minha vida ou trabalho, tem me incomodado? O que não me permite ficar 100% satisfeito? Aqui vão algumas sugestões minhas. É dormir durante o dia e trabalhar à noite? É viajar a trabalho e não ter tempo para a família? É vender? É não poder estudar? É fazer uma faculdade que não gosta? É estar num emprego que não faz sentido? É o tempo ocioso? É o seu chefe, a sua equipe? É uma doença sua ou de algum ente querido? O que é? De todos os pontos de incômodo que você apontou, qual é o ponto pior? Depois que você identificar e responder qual é o pior ponto de incômodo, reflita e responda sobre o motivo desse incômodo. Por exemplo, se você identificar que é viajar a trabalho, encontre o porquê viajar tem sido seu incômodo. Pode ser porque você tem que ficar dias sem ver sua família. Pode ser porque não gosta de dormir em hotéis ou porque não consegue tempo para estudar. Separe a causa da consequência. Se viajar é a causa, ficar sem ver a família é a consequência. Faça isso para todos os pontos de incômodo que você encontrar. Caso não haja nenhuma situação te incomodando nesse momento, desconsidere esse exercício, tá bom? Nessa descoberta, você identificará inclusive os seus valores que atualmente podem não estar sendo respeitados. A causa da sua insatisfação é um dado importantíssimo na jornada pela busca do sentido da sua vida, seja ele através de um trabalho, de pessoas ou de uma dor. Bom, por hoje é só. Eu vou gostar demais da conta de saber o que você achou desse áudio e se algum outro ponto da sua missão e propósito ficaram mais claros, se houve algum insight. Escreve lá no grupo. Até o nosso próximo conteúdo, um grande beijo e vamos evoluir!